Olá, nós vamos conversar com o administrador Luiz Augusto Costa Leite, que tem muita experiência na área de consultoria e vai falar um pouquinho a respeito desse assunto conosco. Tudo bem, administrador? Como vai? Tudo bem, Cátia? Tudo ótimo, é um prazer tê-lo conosco. É, tudo meu. Eu gostaria de saber, em princípio, como é que está o mercado de consultoria? O mercado de consultoria, ele está, em termos internacionais, ele está crescente. Ele está crescente por quê? Porque as organizações estão cada vez mais precisando de conhecimentos e metodologias que elas não dispõem internamente. E o consultor tem uma característica que é ele sabe mais e sabe antes. São duas características que o consultor tem. Como as organizações também estão enfrentando problemas de complexidade, surgem novos desafios que elas não conseguem, não têm meios, não têm elementos, não têm experiência, não têm práticas internas para resolver. Com isso, elas têm que buscar um apoio externo, que é o apoio que geralmente vem das consultorias. Tem uma outra questão ligada a isso, é que as estruturas das empresas ficaram cada vez mais achatadas. Nos últimos 10, 15 anos, há um processo, né, de achatamento estrutural. Quando você achata a empresa em termos estruturais, você tem que abrir mão de algumas coisas que ela faz dentro dela. A área de recursos humanos é um exemplo rico disso. Antigamente, treinamentos e pesquisa de salário, planos de cargos, você tinha uma turma grande dentro da empresa que podia fazer isso. Hoje em dia não tem mais, né? Porque as empresas encolheram em estrutura. Mas elas não encolheram em suas demandas. Como resultado, elas ter que buscar fora, em consultorias, os apoios que elas precisam ter. Então, a consultoria como nós estamos entrando na era do conhecimento, né, a consultoria é um ator, é um agente na sociedade cada vez mais presente. O senhor disse que o consultor sabe mais e antes, não foi isso? Então, quem pode ser consultor para saber mais e antes? Qual é o perfil desse administrador que pode atuar na área de consultoria? Você tem dois tipos clássicos de consultor, né? Você tem um consultor chamado de produto, que é aquele consultor que você chama, por exemplo, para fazer um plano de vendas de tal produto, né, dentro da empresa. Então, você traz alguém de fora e tem o conhecimento específico daquela necessidade e entrega um produto pronto para a empresa. Está aqui o plano de marketing que vocês quiseram. Você tem outro tipo de consultor, que é o consultor de processo, que é aquele que não traz nenhum conhecimento específico ou conhecimento especializado, né? Mas que ele tem todo um conjunto de ferramental que ajuda as organizações a melhorarem os seus processos decisórios. Então, você tem esses dois tipos de consultor. Muitas vezes, eles se entrelaçam. Você é de conteúdo, mas tem que saber processo também. Como é que você aprende isso, né? Você aprende de várias maneiras. Em primeiro lugar, se você está saindo de uma faculdade e se interessa pela atividade profissional de consultoria, especialmente o administrador tem uma coisa muito interessante, que ele é a única profissão que tem uma visão global, uma visão universal das organizações. Ele, apesar de ter suas especialidades, mas a sua própria formação o leva a ter uma capacidade diagnóstica maior do que o outro profissional de outra origem, né? Então, o que eu digo basicamente é o seguinte: você precisa ter uma competência, tem que ter algumas competências. Uma é a competência diagnóstica, né? Você tem que ler o ambiente e você tem que conseguir ver as conexões que tem. Porque nunca é um problema só que você tem que resolver. Geralmente, quando uma empresa chama um consultor, ela está focada numa necessidade imediata, digamos assim, né? E que nem sempre é o problema que ela vive. Pode ser apenas a ponta do iceberg, né? E o consultor tem que ter uma capacidade diagnóstica muito boa para tentar ver o que tem embaixo desse iceberg. É o que a empresa identifica, né? Na verdade, no primeiro momento. O que ela identifica é o sintoma, né? E o consultor tem que ver as causas. Para isso, ele tem que ter uma competência diagnóstica muito boa, né?
consultor tem que ter uma competência instrumental, ele tem que saber fazer consultoria, tem que saber metodologia, tem que saber como chegar aos problemas, quais são as diversas formas, né, as diversas metodologias que você tem para ajudar o cliente a resolver os seus problemas. Então, tem um conhecimento técnico fundamental em termos de metodologia que o consultor tem que ter. Bom, como é que isso acontece? O que isso acontece? Perdão, como isso acontece na carreira profissional de uma pessoa, né? Ou ela vai recém-formada, vai trabalhar dentro de uma consultoria, né, que vai treiná-la nisso, né, vai capacitá-la, vai habilitá-la nisso, né? Ou você vai fazer a sua carreira profissional normalmente, adquirir uma especialidade, né, e a partir daí você agregar competências em consultoria. Isso leva mais tempo, isso é muito comum, não mais na questão do recém-formado, mas na questão do que a gente chama de transição de carreira. Ou seja, tem pessoas que chegaram a uma certa maturidade profissional que não querem, pelas mais diversas razões, competir na escala hierárquica da companhia, virar diretor, eles querem se expressar profissionalmente através de suas competências técnicas, né? E ele muitas vezes quer virar consultor. Não vou virar consultor. Mas virar consultor é muito mais do que você botar o nome no cartãozinho ou um título que as pessoas usam quando estão desempregadas, né? De vez em quando, as pessoas quando estão desempregadas, qual é essa função? Eu sou consultor. Não é consultor, ele está no mercado, está numa transição, mas não é um consultor, né? Nesse sentido, o que se precisaria pensar mesmo é como que essa transição é feita. Eu tenho um caso de um conhecido meu que ele era oficial de marinha e tinha se especializado lá numa área X, né? Acho que na área de treinamento, não sei. E daí ele se aposentou ou se reformou, como diz nas Forças Armadas, né? Uhum. E abriu um escritório para tentar passar para o mercado toda aquela competência que ele tinha adquirido. E eu me encontrei com ele e ele disse, olha, o meu grande problema é como é que eu vou vender a minha competência para os meus clientes, para os clientes, porque isso eu não sei fazer. Eu sou muito bom em fazer essa técnica, e isso eu sou perfeito, né? Agora, ao me relacionar com o cliente, eu tenho uma dificuldade muito grande. E essa é uma questão que que o consultor precisa ter. A capacidade de se relacionar com o cliente. Como é que você vai se aproximar do cliente? Como é que você vai fazer uma proposta? Como é que você vai fazer preço? Como é que você vai definir expectativas, né, de resultado com o cliente? Como é que você vai administrar o contrato com o cliente? Então, são N aspectos ligados à atividade de consultoria que são tipicamente profissionais. E quem não está habilitado nisso, dificilmente será um bom consultor. Por isso que existe o Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, que procura dar um certo guarda-chuva, digamos, né, de credenciamento para os consultores que são associados, porque ele dispõe de alguns instrumentos importantes. Tem um código de ética, por exemplo. Você tem que ter ética para ser profissional. Não? Existe um código de ética para o consultor, como se relacionar com o cliente, como se relacionar com a sociedade, como se relacionar com os outros consultores e como se desenvolver. Né? Você tem uma certificação, ou seja, existe um tipo de prova que os consultores se submetem e aí eles viram certificados em consultoria, né? É o chamado CMC. Né? Tem toda uma parte educacional de formar e desenvolver consultores em técnicas de consultoria. Então, tem esse quadro todo, né? Esse quadro todo dentro do qual o consultor, ou já mais experiente, ou aquele que está iniciando, tem que se enquadrar. Bom, nossa conversa com o administrador Luiz Augusto Costa Leite fica por aqui. Se você quiser ter mais informações a respeito do Conselho Regional do Rio de Janeiro, acesse a nossa web rádio, a web TV, o Facebook, o Twitter. Em todas as mídias você vai encontrar um pouquinho mais de informação a respeito do Conselho.